Meu amigo, se o Ancelotti chega na seleção brasileira para dizer que empatar com o Equador, ficar atrás do Equador na tabela é bom e ele tá satisfeito, aí já me decepcionou. Porque eu acho que ele pode trabalhar muito, pode fazer essa seleção crescer, mas ele tinha que falar: gente, eu vim para a seleção brasileira. Eu deixei o Real Madrid para vir comandar aquela que já foi, há muito tempo, a melhor seleção do mundo. Porque hoje não tá nem entre as 5 do mundo. Hoje, o Brasil é uma chacota, se a gente comparar com os jogos que a gente está vendo na Europa. Inclusive de time. E aí, para empatar, aqui no Equador, sem jogar nada, sem criar nada, se acovardando para uma seleção pequena que nunca foi nada no futebol, nem sul-americano, nem Copa América o Equador tem. O Equador não tem nada. Eu acho que o Equador não tem Copa América, Copa do Mundo. Deve ter tido uma quartas de final e olhe lá no seu melhor ano, se não foi oitavas. Nunca chegou a lugar nenhum. Nem Olimpíada, que é uma baba, que essa geração tenta considerar alguma coisa para dizer que o Neymar ganhou alguma coisa. Mas também é um nada. O Equador, ele é um nada para o futebol sul-americano e mundial, sem nem se na base o Equador já ganhou alguma coisa. Para a gente considerar que foi um empate bom, tá satisfeito e que a defesa foi legal. Ou seja, uma seleção ridícula de novo, uma seleção que faz nós torcedores. Pô, gente, poderia estar fazendo um amorzinho à noite, poderia estar tomando um vinho com a patroa, poderia até estar dormindo, né, se foi um dia cansativo de trabalho, poderia, quem tá solteiro, tá na solteirice, pegação. Não. Ficamos em casa para ver essa bosta de futebol de novo. O que já virou costume, mas que vão tentar sempre arranjar uma desculpinha para dizer: não, a defesa. Gente, que defesa maravilhosa. Vai pro escambau. Defesa maravilhosa contra o Equador. Eu quero ver contra a Argentina. Eu tava louco, juro, louco. Como eu queria pegar no Mundial, com esse futebolzinho fajuto que a seleção tá mostrando, a Espanha do Yamal. Porque o moleque com 17 anos, soma o culhão de todos os jogadores da seleção brasileira, ele tem mais. Ele tem mais. Ele chama o jogo o tempo inteiro. Isso eu sei porque eu vi na Champions League também, perdendo o jogo, ele chama a bola. Ele vai pra cima, 17 anos. E aí, Bruno Prado, velho Vamp, Raizinho, eu sou obrigado, tava num evento, Vamp, do agronegócio, tô aqui ainda na viagem, eu falei: eu não vou perder esse programa não, não vou. Eu tenho que expor essa palhaçada de ficar falando que defesinha tá boa, ai que maravilhoso, empatamos com o Equador 0-0. Tem que falar que foi mais um jogo fajuto e outra, né, velho Vamp? Que a CBF também faz parte, né? A entidade que comanda o futebol brasileiro merece essa bosta de futebol que a gente está vendo do Brasil. Porque ela colocou, desde que o Tite saiu, Ramon Menezes, Diniz, Dorival, sabendo que eles não iam completar um ciclo para a Copa do Mundo. E aí agora fica nessa pressão. Claro que vai passar, porque até, como eu costumo dizer, o time de spinning da minha mãe, sabe spinning, que ela fica pedalando lá com as amiguinhas de terceira idade, lá na academia? O time de spinning da minha mãe teria a chance de passar para a Copa do Mundo, tendo 6 a 7 vagas nas eliminatórias sul-americanas. Ô Vamp, você que jogou bola, você que vestiu a camisa da seleção brasileira, deve ser constrangedor ver o abismo, velho Vamp, que existe entre Espanha, França, Alemanha, Portugal e seleção brasileira. Argentina e seleção brasileira. É assim, é ridículo. O Ancelotti vai sofrer. Ele pode dar um jeito, mas tá ridículo, Vamp. E se a gente comparar, então, a coragem das seleções europeias para atacar, a criação das seleções europeias, que criam jogadas o tempo inteiro, a gente viu 9 gols no jogo entre Espanha e França. Olha a coragem dessas seleções. E no jogo da seleção brasileira, um 0-0 fajuto, que é considerado bom contra uma seleção fajuta, Vamp. Porque eu sei, você vai falar que o Equador hoje é complicado. Joga na Copa do Mundo. Não passa das oitavas ou das quartas, com futebol sempre feio. E outra, eu já vi gerações que não consideravam Equador um adversário de respeito pra gente ficar bajulando defesa, velho Vamp.
Boa tarde, Tico, Raí, boa tarde, Bruno, boa tarde a todos. O cenário é maravilhoso aí, Tico. Eu achei que você entrar na paz. Atrás de você tem um quadro com uma rosa, olha lá, um buquê de flores ali, ó. Era pra estar mais tranquilinho, Tico. 8h80, calma, Tico. Sextou, tudo a mil. Primeiro vamos começar pelo Equador. O futebol equatoriano tem uma Libertadores. O LDU ganhou do Maracanã, né? Sim. Foi campeão. Pronto, só isso. Você falou que nunca ganhou nada, mas tem uma Libertadores dentro do Maracanã em cima do Fluminense. Não, mas calma aí, mas pega a seleção. Não, sei, não, tô falando assim, que você falou que times, tudo não tem nada mesmo, não. Tem nada. Independente do Vale, tem Sul-Americana. A LDU tem 2 e Del Valle tem 1. Calma, então eu só falando de clube. Agora vamos pra seleção. Seleção do Equador, como eu me lembro mesmo, no profissional, na base, eu acho que chegou até, né, Bruno, em semifinais, sub-17, sub-20, eu acho que sim. Mas... Sim. Acho que fez final recentemente. Já foi campeão sul-americano. E a seleção principal, sim, eu concordo com você, que não foi a... Já vai a Copa, mas não tem ainda uma conquista de Copa América, como a própria Colômbia só tem uma, e outras, as demais, quem tem mais é Uruguai, Argentina, Brasil, né? O Chile tem 2, o Equador ainda não teve essa façanha de ganhar essa Copa América. Em relação ao jogo de ontem, né? Tu não sabe que o Equador começou lá atrás. Como é que pode? O Equador é a segunda colocada com o terceiro pior ataque. Terceiro pior ataque das eliminatórias do Equador. Até a melhor defesa. Foi a melhor defesa, terceiro pior ataque, liderando, e começou com 3 pontos a menos por uma inscrição errada de um atleta na temporada passada, nas eliminatórias passadas. Ontem não pôde nem jogar, não jogou nem lá em Quito, porque também atrapalhava os jogadores equatorianos, que a maioria jogam fora do país. Jogou em Guayaquil, também com uma carga de público a menos, porque no último jogo pelas eliminatórias teve cantos homofóbicos, e aí fez com que, acho que foi 25 mil ou 15 mil a menos, né? 25%. 25%. Em relação ao jogo, você vai falar assim, porra, quem viu o jogo à tarde de França e Espanha, é outro mundo. Quando eu falo outro mundo, assim, em termos de seleções, que são 2 favoritas. Se a Copa do Mundo fosse hoje, talvez, se elas duas não se encontrassem, né, tudo é muito rápido, hoje tem até mais número de seleções em Copa do Mundo, se elas duas não se encontrassem, poderia ser uma final. Eu acho que atrapalharia aí a França e a Espanha, talvez a Argentina. Argentina por causa do Messi, com o Messi ainda, né? Eu fiz ontem o jogo, depois fiz o Canelada, fui pra casa, e aí, né, tá frio em São Paulo, tava chovendo. Você começa a pensar um monte de coisa, né? Aí eu tava pensando assim na seleção, não na seleção equatoriana, que eu tive a oportunidade de jogar contra nas eliminatórias de 2002, e a gente perdeu aí. E aquela seleção tinha um craque, acho que até o maior jogador da história do futebol equatoriano, Alex Agnaga, tinha o Caviedes, tinha o Valência, que jogou aqui pelo São Paulo, Cruzeiro, lateral direito muito bom, né? Tinha ainda algumas estrelas no futebol equatoriano. Hoje tem jogadores que jogam fora, por exemplo, Moisés Caicedo, jogador mais caro da Premier League da história. Você tem Ené Valência, que não jogou, eu acho até que ele joga mais na seleção do que no Inter. Tem jogadores interessantes. O Pátio lá acabou de ser campeão europeu. Mas aí é a praia deles, Equador. Vamos falar na nossa praia aqui, que é a seleção brasileira. Aí eu comecei a pensar, eu digo, o Brasil foi campeão em 2002, há 23 anos atrás, e no ano da Copa vai para 24. Se ganhar, igual 70 para 94. Se não, vai ser o maior tempo que a seleção ficou sem ganhar um título mundial. E eu digo, pô, já teve... o quê, Vamp? Vamp, se ganhar o quê? Não, deixa eu concluir, Tico. Tá de sacanagem. Agora você vai me entender. Vai chegar nessa Copa como o Equador. Agora você vai me entender, você vai me entender, você vai entender o que eu tô falando, ó. Aí veio a geração de 2006, que a gente tinha um quadrado mágico lá, Ronaldo, Kaká, Ronaldinho Gaúcho e Adriano. Pô, aí teve aquela bagunça que todo mundo fala. Em 2010, um primeiro tempo magnífico contra a Holanda, depois eliminado, né? Tô indo certinho, né, Bruno? Certo. 2014, a gente sabe o que foi que aconteceu, né? O 7-1 aqui. 2018, eliminado pela Bélgica. 2022, eliminado pela Croácia. Gerações melhor. Daniel Alves no auge, Thiago Silva no auge, Marcelo no auge, Felipe Luiz, hoje treinador do Flamengo, no auge, Fernandinho no auge. Você tinha Hulk, Neymar. No auge. Hulk, Neymar,
Davi Luiz, Chegou até o Casimiro no auge. Casimiro no auge, Casimiro também no auge. Estou pegando assim a geração de 2018 e 2022. E até 2014, que a Copa do Mundo foi aqui no Brasil, que de 2002 a 2000 e até agora, a melhor campanha foi em 2014, quando tomou 7-1, que chegou à semifinal e ainda tomou mais uma cacetada na disputa do terceiro lugar, que perdeu de 3, né? Pra Holanda. 3-0, sim. 3-0 pra Holanda. De termo de resultado foi 2014, mas foi o maior vexame da história do 7-1. Concordo com o nosso querido amigo Mauro César. Aí você pega todo mundo no auge aí, Tico, ó. Hulk, Fred, Elano, Kaká jogou 2000. Felipe Coutinho. Kaká jogou até 2010. 2010. 2014 foi Elano que... Felipe Coutinho, Van. Felipe Coutinho. Olha, também não foi. Elano era 2010 também. Olha a qualidade desses atletas que eu te falei. Se você pegar esses atletas aí de 2006 até 2022, 2025 agora que a gente está, talvez em termos de qualidade individual, essa agora é a pior geração. Essa é a pior. Se você botar no papel esses 26 que o Ancelotti convocou ontem, 25, 26, e você pegar, comparado a todas as outras seleções que jogou eliminatórias e Copa do Mundo, essa individualmente seja a pior. Aí eu fiquei pensando assim, digo, pô, mas Casimiro no auge, pô, Casimiro, o próprio Alexandro, o próprio Danilo. Vinícius Júnior, Van, que é o atual melhor do mundo. Vinícius Júnior, todo mundo, eu digo assim, pô, não, mas eu tô falando dos mais velhos. No auge já não foram, com jogadores de qualidade individuais melhor, Oscar, todo mundo. Será que essa geração consegue chegar na Copa do Mundo e ganhar daquela Espanha que eu vi ontem à tarde, consegue ganhar da França ou da própria Alemanha, Argentina, Portugal, que está na final também? Hoje eu boto o Brasil com a sexta força equivalente com pegar uma Dinamarca, uma própria Suíça, uma Suécia no momento bom de Copa do Mundo. Mas ao mesmo tempo, eu falei assim, eu joguei contra uma seleção que tinha um treinador chamado Bielsa, né? E comandava ali Crespo, comandava ali Batistuta, Ortega, Sensini, Ayala, Veron, Zanetti, Aimar. Sorin, Aimar, Galhardo, Saviola, Kili Gonçalves, Simeone, que eu acho que essa seleção é muito mais forte do que a atual campeã do mundo. Sim. E os caras não ganharam. Olha, por exemplo, você vai comparar Scaloni com Bielsa, naquele momento. Os dois, até onde se comparar? Saíram na primeira fase da Copa. O nível. Esse time. Ao meio campo, Simeone, Veron, Ayala. Aí você escolhia ali o camisa 10, se quisesse botar o Crespo, o Pablo Aimar, o Ortega, o Galhardo. Aquela geração da Argentina, no ataque com Batistuta e Crespo. Tem o Riquelme ainda. Riquelme, não é o que eu tô falando, Tico. Aí vem essa geração e ganha. Que pra mim não é melhor. No individual, depois joga muito, Enzo Pérez, você vai ter ali Palácio, você vai ter ali Di Maria, tudo bem, Messi faz a diferença. Mas os demais, Otamendi dizer que jogou mais do que Vivas, Ayala e Sensini, eu não acho. Romero, lá, né? Romero, o zagueiro. Zagueiro, ali a Fico na lateral esquerda, com Sorin ou com Kili Gonçalves que fazia, e outros. É o que me vem à cabeça. Não ganhou. É capaz, de repente, dessa seleção dar uma merda, não ganhando nada. Entendeu o que eu tô falando? E essa geração, que não é melhor do que essa que eu falei, que um Daniel Alves, com o Maicon, com o Marcelo, com o Felipe Luiz, com o Casimiro no auge, com o Fernandinho, com o próprio Luiz Gustavo, Hulk, Neymar, Oscar, Felipe Coutinho, e ser campeão. Olha como é a bola. A bola é isso. Agora, que essa seleção aí, o meio campo é horrível. Quando eu falo meio horrível, é na criação. Ontem à tarde eu via o Pedro jogando e botando toda hora o Yamal, que joga na mesma posição que estava o Estevão ou o Vinícius Júnior aberto. A bola chega ali para buscar e por um ano pro drible. O meio campo da seleção não cria. E quando chega no Vinícius Júnior, que jogou ontem de novo, e o Estevão, a bola só chega espetada. Não chega aquela coisa que te bota no mano pra você encarar o cara assim, driblei, agora vou dar um passe pra gol. A melhor jogada foi uma virada do Estevão pro Vinícius Júnior, que dominou, sai do lateral direito, ainda o cara vai se arrastando, aí que ele rola pra trás e o Richarlison pede o gol. Acho que essa jogada foi até mais criativa do que a jogada que o Casimiro chapa.
Então, Tico, o futebol permite isso. Para mim, essa geração fica para trás da de 2022, da de 2018, 2014, 2010 e 2006, mas de repente chega aqui uma Copa do Mundo que eu falo que é um mês, os caras falam que é um mês, é para quem chega à final. É igual o Mundial de Clubes que vai ter aí, todo mundo, o Mundial de Clubes é um mês. É um mês para uns, para outro pode ir uma semana. Na primeira semana já vai embora, desclassificado. Eu até entendo, Vamp, o que você diz, né? Porque a gente vendo jogos, né? A gente vê. Na Espanha, eu falei do Pedri aqui várias vezes. Realmente, a bola chega no Yamal. Na Argentina, ontem o Messi, quase aposentado, eu vi pelo menos 2 lançamentos do Messi deixando o jogador na cara do gol. Na cara. Numa delas, o filho do Simeone corta o goleiro e perde sem goleiro numa metida de bola do Messi, que é brincadeira. Eu concordo com você que não tem criação. Mas outra coisa que eu quero chamar a atenção também, Bruninho, e também saber do Vamp, se ele quiser complementar, vou perguntar também pro Raí, é o seguinte, eu sei que falta criação, mas eu acho também que falta coragem. Eu acho que esse time do Brasil, ele tá muito frouxo. É um time frouxo. É um time que não arrisca, pô. Você não vê os atacantes do Brasil, mesmo quando a bola chega, Vamp, arriscando como arrisca o Yamal. De arriscar, de jogar pra perna boa pra chutar. Pelo contrário, você não vê um jogador do Brasil chutando. Foram algumas as oportunidades que os jogadores do Brasil tinham pra chutar e eles não chutavam. Aí quer dar mais um passe. Teve até uma do Gerson, que ele tá de frente, podendo chutar. Toca pro Vinícius Júnior. Eu acho que está sendo uma seleção frouxa. Uma seleção com medo de jogar. E medo de jogar, para mim, não combina com seleção brasileira. Eu não sei se vocês concordam, mas olha a coragem dos caras. A França se prestou a levar 5 para depois buscar 4, mas atacando, ameaçando o gol da Espanha o tempo todo. O goleiro da Espanha foi bem ontem. Mas os caras jogaram futebol. Por mais que eles tivessem sido humilhados, vai que termina ali 5-1. Eles atacaram. Eles tentaram jogar. Eles acreditaram no futebol deles. Essa seleção brasileira, eu vejo como uma seleção frouxa, uma seleção sem personalidade, uma seleção onde os jogadores não têm coragem, porque o Vamp falou que é uma geração que está abaixo das outras. Mas, gente, a gente está falando de uma seleção que tem o atual melhor jogador do mundo, que foi o Vinícius Júnior. E ele disputou com o Yamal, ele disputou com o Mbappé, ele disputou com o Dembélé, com todo mundo. E ele foi eleito o melhor jogador do mundo. A gente tem um jogador que chegou a ser levantado como um possível melhor do mundo nessa temporada, que é o Rafinha, com números impressionantes no Barcelona. Mas aí eu digo, vendo o jogo do Barcelona, não dá para você ter a cara de pau de querer dizer que o Rafinha merece ser melhor do mundo. Porque o Yamal, ele leva o time nas costas junto com o Pedri. Sério, todas as jogadas vêm dos dois. É Yamal e Pedri. Então eu acho que o Rafinha, até no Barcelona, ele fica em terceiro. Em quem é o melhor e o mais decisivo. Mas com números impressionantes. Rafinha. Tem o Rodrigo, que não jogou agora, mas que já foi protagonista do Real Madrid. Não era para essa seleção. Tem o Estevão, que é uma das grandes promessas do futebol mundial. Endrick, que não estava agora, mas está lá. Não era para essa seleção ser esse mico todo. Eu acho que falta também coragem e falta personalidade para tentar decidir. E eu acho que isso pode melhorar com o Ancelotti. Quero saber se você concorda, Vamp, ou não, é mais criação. E quero saber também do Bruninho e do Raí. Então, Tico, aquilo eu já defini assim o que eu penso em relação à seleção. Por exemplo, o Brasil vai jogar na terça-feira contra o Paraguai. O Paraguai foi para 10 jogos, né, Raí? Agora que não perde, né? 9, né? O Paraguai, com certeza, vai estar na próxima Copa. Se você pegasse o Equador e tirasse 10 pontos do Equador, o Equador ainda estaria disputando... Ele perdeu 3. Se tirasse mais 10, ele estaria ainda disputando com uma repescagem. Né? O Paraguai vai vir fechado aqui. E se não tiver essa criatividade, a gente sabe como é a torcida em São Paulo e no Rio de Janeiro. Terminar o primeiro tempo não ganhando, não agredindo a equipe paraguaia dentro de Itaquera, certeza que vai ser vaiado, independente de que seja lá o Ancelotti, seja quem for. Precisa mais de criação,
quando você joga, que o torcedor vai ver. Por exemplo, aquele jogo que você falou ontem à tarde, no jogo não estava para 5-1. A Espanha estava ganhando, mas não é para 5-1. O que a França perdeu de gol, né? E o resultado justo foi aquele 5-4 mesmo. Eu acho que seria um número muito alto para uma equipe que criou tanto e não conseguiu fazer o gol, porque o goleiro lá em cima pegando tudo. O 5-4 foi bastante justo pelo que se criou a seleção da França. O 5-1 eu estava vendo aquele jogo, esse jogo não é para 5-1, porque a Espanha ia e fazia, a França ia e perdia. Um 5-4. Esse chega à noite, vem uma seleção brasileira com um jogador melhor do mundo na beirada, né? Um atacante do Tottenham, um do Real Madrid e o outro do Palmeiras. Sem ter a força no meio campo de poder de fogo, de criação. Eu não vou esperar que o Equador, como você falou, é isso mesmo. O Equador é uma seleção forte, perigosa, mas tem o terceiro pior ataque das eliminatórias, se eu não me engano. Acho que estava ouvindo isso agora no programa. E está em segundo colocado nas eliminatórias. Então devia ser o quê? Sempre ganhando por 1-0, fazendo um resultado bem apertado e ganhando. Itaquera, se não jogar bem e não criar, a gente sabe como é a torcida de Rio e São Paulo, é vaia. Não, e você concorda, Bruninho? Quero saber do Raí também. É uma seleção frouxa. Hoje, porque eu acho que pode melhorar isso com o Ancelotti, né? O Ancelotti, nisso, ele é muito bom. Agora, pra mim, fica muito falta de criação, frouxidão, falta de coragem pra jogar e sem essa desculpinha. Nossa, defensivamente fomos muito bem. Olha, que maravilha. É a mesma coisa que falar assim, nossa, o Flamengo defensivamente foi muito bem. Ele não perdeu pro Deportivo Táchira. Ah, nossa, o Palmeiras foi brilhante defensivamente contra o Sporting Cristal. Ele não sofreu gol. Porra, a gente tá falando do Equador, gente. A gente não tá falando que o Brasil tá pegando Argentina, Espanha, Portugal, Alemanha, França, pra dizer, elogiar. Teve gente que teve cara de pau de elogiar, inclusive o treinador. Não, defensivamente fomos muito bem e estou satisfeito. Aí não, aí eu acho que é uma forçação de barra. Deixa essa porra pra bajulador, baba-ovo de seleção brasileira, Bruno Prado. Bom, sim, eu acho que nessa parte de confiança, eles estão com a confiança bem lá embaixo. Isso pode melhorar. Acho que o próprio Ancelotti é um cara que pode trazer mais confiança, mais segurança para todo mundo jogar. Na parte do Equador, eu discordo. Na parte do Equador, eu discordo, assim, de que é um time tão fraco. Uma coisa é um time que não ganha a Copa do Mundo. O Equador não vai ganhar a próxima Copa do Mundo. O Equador não é uma seleção que luta por título de Copa do Mundo. Mas tem jogos, né? O Equador não vai ser campeão, mas tem jogos que são difíceis, mesmo contra times que não brigam pelo título. Trazendo para a nossa realidade de campeonato brasileiro, por exemplo. O Ceará não vai ser campeão brasileiro, não vai brigar pelo título, não vai ser campeão da Libertadores. Mas jogar com o Ceará em Fortaleza é difícil. Ninguém vai chegar lá, o Palmeiras ou o Flamengo, que são aí nos últimos anos os melhores, e enfiar 5-0 no Ceará. Pode acontecer, mas por uma circunstância muito fora do normal. Então tem times que não vão brigar por título, mas eles vão fazer jogo duro. Então o Equador é esse caso, que até, só para não ficar no que eu acho, pegar o histórico. Os últimos 6 jogos do Brasil contra o Equador, no Equador, por eliminatórias, o Brasil só ganhou 1. O Brasil só ganhou na estreia do Tite. 3-0 com um gol do Neymar e 2 do Gabriel Jesus. Em 93, o Brasil jogou em Guayaquil também, sem altitude, foi 0-0. Quem jogava no time do Brasil? Raí, Bebeto, Careca, Tafarel no gol, Jorginho e Branco nas laterais. Aí para a eliminatória de 2002, Vampeta, que está aqui do meu lado, jogou lá. 1-0. Foi 1-0 para o Equador. Tava no time Rogério Ceni no gol, Romário jogou esse jogo, Ronaldinho Gaúcho jogou, Rivaldo jogou, Vampeta jogou. Foi 1-0 para o Equador. 2006, lá em Quito, 1-0 para o Equador de novo. E quem estava jogando? Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Kaká, Dida no gol, Cafu, Roberto Carlos, perderam lá no Equador 1-0. Aqui no Brasil foi 3-2. Foi, com vocês, no Morumbi, foi 3-2. Aí 2010, com Dunga. Para mim é o melhor jogo do Júlio César pela seleção, foi 1-1. O Júlio César pegou tudo. Quem jogava? Ronaldinho Gaúcho, Robinho, Luiz Fabiano, era esse time. Aí, para a eliminatória de 18, a única vitória no Equador, com o Tite, com o Neymar, com o Gabriel Jesus, com o William, depois entrou o Coutinho. E na última com o Tite, em 2022, foi 1-1 de novo, com o Casimiro, com o Neymar não jogou, estava machucado. Casemiro fez o gol, jogou Coutinho, jogou Thiago Silva, era um time, Rafinha jogou.
Alisson no gol. Então, assim, o Equador, ele não é uma baba. Ele é um adversário que não luta por título, mas ele é um jogo difícil. Como eu fiz a comparação com o Ceará aqui. Jogar com o Ceará em Fortaleza é duro. Ele pode empatar lá, é normal. Mas ele não vai ser campeão. Então, eu não acho que o Equador seja um adversário fácil lá no Equador, por esse histórico até. Nos últimos 6 jogos lá, só ganhou uma, o Brasil. E citei caras que jogaram lá e não ganharam. Ronaldo, Romário, Ronaldinho, Rivaldo, Kaká. Ninguém ganhou lá. Então, isso é uma coisa. Outra coisa é que o Brasil está num estágio muito inicial. Aí entra toda a responsabilidade da CBF. O Brasil ele não existiu pós-Copa do Catar. Pós-Copa do Catar, não tem nada. Por que trocou técnico toda hora? Porque todos, na verdade, foram interinos. Mesmo o Dorival, que não era interino oficialmente, ele era um interino. Porque ele não tinha a menor segurança que ia seguir e ninguém conseguiu fazer um bom trabalho. Ancelotti pega do zero, não tem nada. Ancelotti vai tentar em um ano criar alguma coisa, fazer um time competitivo. E ele treinou o time 2 vezes, então eu não esperava algo muito diferente do jogo de ontem, não. Esperava um jogo de 0-0, 1-0. Até no pré-jogo, estava com o Guilherme, ele perguntou o palpite, eu falei 1-1. Eu esperava isso aí. Se fosse 1-0 para o Equador, eu não ficaria surpreso também. Assim, o jogo, eu não esperava muito mais que isso, não. Vai tentar evoluir aos pouquinhos, passo a passo. Quem sabe daqui a 3, 4 meses esteja melhor. O Brasil vai jogar em setembro, outubro e novembro. Vamos ver se no final do ano, depois de mais 3 datas FIFA, aí eu imagino que o time vai estar um pouco melhor. Agora não. Agora não vai estar. E até sobre as outras seleções, tem momentos relativos, né? A Espanha, por exemplo, ela hoje é a melhor seleção do mundo, sem dúvida. Mas essa mesma Espanha, em 2022, a última Copa, ela perde do Japão, empata com o Marrocos e é eliminada por Marrocos nos pênaltis. E sabe quem era o técnico? Luiz Henrique. Luiz Henrique, técnico que sábado foi campeão da Champions, ganhando de 5-0. Ele era o técnico da Espanha na última Copa, que perdeu para o Japão e foi eliminada por Marrocos. Não tinha o Yamal. Isso tem ele faz uma diferença, ele é um fenômeno. O Yamal para mim, é o melhor jogador do mundo, sem dúvida. É um fenômeno. E não tinha o Pedro e o Nico no auge, Bruno, ainda. O Pedro estava, o Nico... Mas não no auge. Ele foi crescendo, sem dúvida. Hoje ele é melhor. O Nico Williams, ele estava, mas ele era reserva. Pedro era titular. O meio-campo era Busquets, Pedro e Gavi. E o Rodri de zagueiro. O Luiz Henrique, para manter o Busquets, meteu o Rodri de zagueiro. Essa era a Espanha naquela Copa. E assim, foi crescendo. Aí o Luiz Henrique ele não foi trocado, ele saiu porque ele quis, mas ele não foi trocado por um técnico como o Ancelotti, ele foi trocado pelo técnico da seleção sub-21, pelo Luiz de la Fuente, que um ano antes perdeu a Olimpíada para o Brasil, do Jardine. E hoje ele usa os caras que perderam a Olimpíada da seleção dele, o Cucurella, o Pedro foi da Euro para a Olimpíada naquele ano também, ele jogou a Olimpíada. Dani Olmo estava na Olimpíada, são os caras que perderam para o Brasil. E que o Brasil do Richarlison, do Matheus Cunha, do Antony, foi do Martinelli, era essa seleção, do Bruno Guimarães. Então, assim, acho que o Brasil vai melhorar. A missão do Ancelotti é chegar na Copa competitivo. Não espero nenhum espetáculo. O Ancelotti não é um cara de grandes espetáculos, mas ele vai entregar um time organizado, isso ele vai, e um time mais seguro. Aí esse primeiro ponto que eu concordo totalmente. Hoje o time é inseguro, tem medo de assumir responsabilidades. Por isso que muita gente ainda fala do Neymar, mesmo com o Neymar desse jeito que está, porque os outros não assumiram o lugar dele. E o Neymar, você pode falar o que for, mas chamar o jogo ele chama. Se vai ter condição física de jogar, não dá para saber. Mas é um time que talvez com um cara ali grande, eles joguem mais soltos, eles joguem mais tranquilos. Mas por enquanto é um time inseguro mesmo e que tinha que assumir mais. Isso eu concordo totalmente, eles tinham que assumir mais. E o meio-campo é uma posição que eu acho que é a posição que o Brasil está mais abaixo dos outros. É o meio-campo. O Brasil não tem... O Vamp falou dos camisas 10, mas além dos 10, eu sinto até falta ali mais de ter um Modric, um Xavi, um Iniesta, um Pedri, um cara que dite o ritmo, Kroos, cara que dite o ritmo. É o número 8. Esse cara não tem há muito tempo, mas há muito tempo. Não tem assim... Há uma expectativa muito grande que seja o Bruno Guimarães, mas não vai, né? Não vai ser. Faz tempo que não tem. Mesmo na seleção de 2006, todo mundo fala, baita time, não tinha um cara assim. Não tinha. Quem tentava era o Zé Roberto, mas não é exatamente isso. O Juninho foi reserva, então não tinha. Mas dá para ir sem esse jogador, dá para jogar de outro jeito. Mas com o Ancelotti, eu acho que o Brasil algumas vezes vai fazer o que fez ontem, assim, deixar mais a bola com o adversário, tentar
meter bola pro Vini no mano a mano, tentar o contra-ataque, como ele fazia no Real Madrid. No Real Madrid, às vezes, jogava atrás, metia a bola pro Vinícius ir para dentro do adversário, com espaço. Então, acho que vai ser bem aos pouquinhos mesmo. Contra o Paraguai, vamos ver como vai ser. Aí é outro jogo, vai ter que propor, vai ter que ficar com a bola. Vai ter dificuldade, mas quem talvez faça um jogo um pouquinho melhor. Mas lá pro fim do ano, eu espero alguma evolução. Se não tiver até lá, aí vai ficar um quadro bem preocupante. Eu até entendo, né, o Bruno, né, sobre essa situação que ele fala do Equador, mas eu sigo discordando, que eu até fui buscar um levantamento aqui. O Equador, das últimas 4 Copas do Mundo, ele ficou fora de 2010, 2014 eliminado na primeira fase, 2018 fora da Copa do Mundo, 2022 eliminado já na primeira fase. Ou seja, o Equador, para mim, continua sendo um nada para o futebol mundial. E é por isso que eu digo, para mim, um time que tem essa campanha em Copa do Mundo, o melhor resultado do Equador numa Copa do Mundo foi em 2006, quando ele passou para as oitavas. Ou seja, passar para as oitavas da Copa do Mundo, para o equatoriano, é uma realização. Então, é o que eu digo. Pode ser difícil jogar lá? Muitos desses jogos também que o Bruno falou podem ter sido em altitude. Não sei se foram ou não. Ontem não foi. Ontem o Equador escolheu um jogo fora da altitude, porque tem jogadores de fora. Nem desculpinha de altitude tem. E aí o que eu falo é, se o Brasil quer valorizar a defesa, dizendo que é uma defesa brilhante, jogando contra um time que o Equador tem 1, 2, 3, 4 campanhas em Copas do Mundo. 4. E nas últimas 4, o Equador ficou fora de 2. 2010, fora. 2014, eliminado na primeira fase. 2018, fora da Copa do Mundo. 2022, eliminado antes das oitavas de final. Num grupo da Holanda, que hoje não é essa seleção maravilhosa, e de Senegal. O Equador ficou fora, perdendo o último jogo para Senegal. Então, o que eu quero dizer é falar pro torcedor que a defesa tá boa, porque não levou gol do Equador, para mim é muita forçação. Para mim é tentar uma forma de elogiar alguma coisa. Eu acho que o Ancelotti pode melhorar a seleção? Acho. Eu acho que ele tem alguma culpa? Não, porque ele acabou de chegar. Mas para mim segue sendo uma seleção sem a menor vergonha na cara e sem a menor coragem para jogar o futebol ridículo que jogou ontem contra o Equador.